Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Sempre assim, tem alguma coisa para. Por isso que a gente precisa no minutinho, né? Tá, vamos lá. Pessoal, hoje, dia 11 de novembro, a gente está agora com 86.744 inscritos. Então, pessoal, muito obrigado aí, estão ajudando bastante na nossa campanha aí nos últimos dias. E quem ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Quem já é inscrito, mande para os amigos se inscreverem, para a gente conseguir chegar nos 100 mil inscritos até o final do dia, que a gente está conseguindo bater a meta para poder atingir e conseguir fazer a nossa live de 24 horas especial para vocês aí no dia 16 de dezembro, beleza? Com as previsões para o ano de 2023. Bom dia aqui pro Toninho, pro Cláudio, pro Séculos, bom dia. Ele tá perguntando cadê o Tom Cavalcante, porque ontem na live alguém falou que o Orlando parecia o Tom Cavalcante. A gente só tá aqui com o Rafael da Ideias Radicais e o Mamãe Falei. Pessoal, o Cláudio aqui perguntando como que tá a infecção do mercado. Cara, a gente teve, na verdade, uma notícia ontem à noite, tá? De um novo player que ele pode ter sido contaminado, digamos assim, que foi a BlockFi. Então, ontem à noite, a BlockFi, ela pausou os saques dos usuários, né? A gente tinha alertado vocês que, olha, essas empresas de empréstimos de cripto, elas podem estar muito mais fragilizadas do que parecem, e, de fato, isso aconteceu, né? Então, eu também preparei aqui uma apresentação um pouco diferente para vocês. Danilo, quer dar algum recado pro pessoal aí, antes da gente começar? Cara, o único recado que eu tenho para dar para vocês, pessoal, se vocês estiverem curtindo aqui esse estilo, né, de live, como vocês sabem, né, a gente sempre comenta aqui que ajuda muito a gente na divulgação, né, do nosso trabalho, se vocês conseguirem deixar o like aí. Então, se a gente bater aí, já estamos com mais de 100 pessoas assistindo, né, se conseguirem bater aí 100 likes daqui a pouquinho, o YouTube já vai achar que isso daqui é um bom conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Então, se puderem aí, eu agradeço bastante, né? Eu queria só puxar uma das dúvidas aqui, né, do GG do Fed, né, que falou que queria agradecer por vocês da Mercúrio. Tirei meu capital da BlockFi no dia da live de vocês sobre o ocorrido, né? O Cássio alertou para tirar. Realmente, a gente está com uma red flag enorme, assim, para não só para BlockFi, mas também para todas as outras empresas de lending, né, Carlos? Acho melhor o pessoal ficar bem atento sobre isso, né? Exato. Então, deixa eu já começar aqui, pessoal. A gente vai começar a live de hoje de um jeito um pouco diferente, porque eu preparei uma apresentação aqui para vocês, e aí me digam aí o que vocês forem achar desse estilo de apresentação, tá? Mas porque eu acho que vai ficar mais organizado. Então a gente tem algumas coisas estranhas acontecendo, né? Primeiro, no meio de todo esse caos, o mercado tá subindo. Desde ontem ali, na parte da manhã, o mercado ele deu uma resposta, né? Tem muita gente falando, poxa, acho que a gente chegou num fundo e tal, né? O que a gente pode esperar agora, né? A partir desse motivo do porquê o mercado tá subindo, e também quero mostrar para vocês algumas consequências muito graves, né? Ali, a FTX vai cobrar o preço, né? Toda essa alavancagem que foi feita, as consequências dela podem ainda não ter acabado, né? E todo dia tá saindo matérias novas de caras ali dentro do mercado cripto, de instituições que foram afetadas. Mas vamos lá, então. Primeiro começando a falar do porquê o mercado está subindo. Ontem de manhã, e para quem estava acompanhando o cripto hoje aqui com a gente teve a divulgação do CPI americano, né? A inflação nos Estados Unidos que veio abaixo do esperado. E aí eu separei ali duas notícias para vocês com quais foram as consequências disso, que foram as ações da Bolsa de Valores americanas tendo um dos melhores dias em anos, né? Então, se eu não me engano, ali desde 2020, uma boa parte dos índices não subiam, não tinha um dia de alta igual foi ontem. Então, o mercado lá fora na Bolsa de Valores subiu muito e o dólar caindo, né? Isso aqui significa basicamente que uma boa parte do mercado entendeu que agora o Fed ele pode mudar a postura dele porque a inflação veio abaixo do esperado, ou seja, talvez nas próximas elevações da taxa de juros ele não precise ser tão agressivo assim, e como consequência o capital pode migrar para ativos de risco. E aí, uma coisa que a gente sempre fala, e que aí que eu consegui pegar nessa matéria aqui da Bloomberg, que é bem legal, é que, cara, a gente não é investidor a gente não é analista de macroeconomia, né? Aqui na Mercúrio a gente é analista de cripto, então a gente toma decisões baseadas no mercado cripto e principalmente olhando as principais análises macroeconômicas do mercado e vendo o que o mercado está falando para a gente poder focar naquilo que a gente é bom, né? Eu vou até falar um pouco mais com vocês sobre tomada de decisão. Mas nessa matéria aqui, eu peguei ela para poder mostrar para vocês alguns comentários do pessoal do mercado financeiro tradicional com o resultado da inflação de ontem, para vocês saberem como que os grandes investidores estão pensando nesse momento. O primeiro deles é esse aqui, um comentário de um dos diretores, né, aqui no caso de renda fixa da BlackRock.
A BlackRock, para quem não sabe, é a maior gestora de ativos financeiros do mundo, tá? A quantidade de ativos que eles têm sob gestão é maior do que várias das maiores empresas do mundo somadas. Se você somar o valor da Apple, da Microsoft, do Google, do Facebook e da Tesla, né, as maiores empresas de tecnologia americanas, não vai dar o tanto de dinheiro que a BlackRock tem sob gestão. E esse aqui, um dos principais gestores deles de renda fixa, falou o seguinte, né, ontem: o relatório do CPI de hoje mostrou alguma melhora moderada, né, já que alguns fatores de inflação excessivamente altos, né, anteriormente elevados, como os carros usados ali, por exemplo, começaram a declinar em um ritmo mais rápido do que eles estavam esperando. E aí, né, engraçado aqui nesses comentários, que vocês vão ver que tem gente que ficou bem mais animada. Então aqui, o Max Goldman, né, diretor de investimentos da AlphaTrau, que é outra empresa de investimentos, falando aqui que esperávamos que houvesse desaceleração dos preços dos principais bens, mas ver os serviços despencando, né, que é uma das categorias de inflação, também foi um bônus maior do que qualquer banqueiro receberá esse ano. Dito isso, isso não fará o Fed repensar uma alta, isso não fará o Fed repensar uma alta de 50 pontos base, né, que é 0,50% ali nas taxas de juros em dezembro, para que os traders reduzam o seu entusiasmo inicial, né? Eu vou mostrar também para vocês no próximo bloco ali como que o mercado está respondendo e achando disso. E teve até gente que ficou bem mais animada ainda, igual esse aqui, que é o analista sênior do Swiss Coach Bank, né? Que ele falou ali: aleluia, finalmente vimos uma forte batida em termos de inflação nos Estados Unidos. Tanto a manchete quanto os números principais vieram abaixo do esperado, e isso ajudou a suavizar as expectativas hawkish, né? Que são essas expectativas agressivas com relação ao Fed, puxou o dólar americano para baixo, né? Porque as pessoas normalmente compram o dólar para poder colocar em renda fixa. Então, se a taxa de juros, que é o que define o rendimento da renda fixa, diminui, né, menos demanda por dólar no mercado, então por isso ele caiu, né? E falou ali que a inflação suave tem sido uma lufada de ar fresco para todo o mercado. Então, até aqui, o que eu estou mostrando para vocês é como que o mercado reagiu com aquela notícia da inflação. E aí é até interessante mostrar, né? E aí como que isso caminha para a elevação no mercado de cripto. Esse aqui foi uma matéria legal que foi o ETF de inovação ARK, que para quem não sabe, ele ficou até conhecido no mercado, porque tinham várias coisas ali meio estranhas, que parecia ser muita empolgação. Então eles investiam em empresas de cripto, mas eles também investiam em vários setores do futuro e setores arriscados, né, digamos assim. Então esse ETF ARK investia em cripto, investia em engenharia genética, investia em inteligência artificial, em internet das coisas, né? Vários desses setores assim para o futuro, digamos assim, e que normalmente sofrem mais quando a gente tem uma queda nos investimentos mais arriscados. Ontem ele teve o melhor dia dele na história, né? Com um crescimento de 14% em um dia. E aí até mostrar para vocês o que isso significa. Esse gráfico aqui não está atualizado, mas ele tem duas linhas, tá? A linha vermelha é a desse ETF, né? Que o ETF é como se fosse um fundo de investimentos da ARK, né? De inovação. E a linha azul, ela é da Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos do Warren Buffett, né? Que, para quem não sabe, ele tem uma postura de investir em empresas que são mais conservadoras, que são empresas que a gente chama de empresas de valor, e que elas têm menos valor na perpetuidade. E ali, quando a gente teve a pandemia e depois a gente começou a ter o Fed fazendo vários estímulos monetários, o ARK Innovation, né, ele começou a subir muito em comparação com o Berkshire Hathaway, que é esse do Warren Buffett, que tem empresas mais conservadoras. E depois, quando veio esse mercado de baixa, ele devolveu tudo, né? Virou até um meme ali que o pessoal falou: poxa, você inovou tanto, mas depois o cara que era conservador acabou ganhando. E o que a gente está vendo agora, né, só por isso que eu trouxe essa notícia aqui para vocês, é essa volta para o apetite de risco, né? Então a gente está tendo novamente esse ETF de inovação, coisas mais arriscadas, chamando a atenção do mercado. E aí, óbvio, né? E a última notícia aqui desse bloco é que quando isso aconteceu, todo o mercado cripto respondeu de maneira positiva, né? Então a gente vai tendo essa migração, né? Na ponta menos arriscada, a gente tem ali renda fixa, por exemplo, e aí na ponta mais arriscada, cripto. Então vai acontecendo esse dominó, e acabou que mesmo diante de todo esse pandemônio, todo esse apocalipse que a gente está vendo no mercado cripto, e que a gente está mostrando para vocês aqui nos últimos dias, acabou tendo esse respiro no mercado, e o mercado está subindo. Mas aí, Danilo, vou te pedir as dúvidas do pessoal antes para a gente passar ali do que de pior pode estar por vir aí no mercado. Não, exatamente, cara. Uma das coisas que o Dani Cripto, né, acabou comentando aqui, falando que ele acha que vai dar trégua, né, lá na guerra, e talvez os mercados voltem, né.
Eu queria que você fizesse o geral, assim, né, do que pode acontecer daqui em diante, né? O que a gente está esperando, o que pode ser destrava de valor, né? Para o que a gente pode ficar ali ligado e acompanhando, principalmente, né? Porque a gente sabe, poxa, o dólar já tá uma maluquice, daí cripto tá outra maluquice, daí a bolsa aqui no Brasil também tá outra doideira. Assim, o que o pessoal pode separar ali de sinal e ruído de tudo que está acontecendo? Olha, eu acho que a gente tem hoje coisas muito fortes que podem puxar o mercado para cima e muito fortes que podem puxar o mercado para baixo. Isso é um cenário muito curioso, assim, né? Porque a gente tem os motivos internos do mercado cripto, que são essas questões de quebra da FTX, de outras empresas que estão ali junto com eles, que podem gerar coisas muito drásticas para o mercado cripto, principalmente porque essas empresas elas tinham várias criptos como colaterais de empréstimos, né? Que é aquilo que eu já expliquei para vocês, é como se você deixasse o seu carro como garantia para poder pegar o empréstimo no banco. Essas empresas têm várias criptos como garantia para poder pegar empréstimos. Quando essas criptos caem muito, elas são liquidadas no mercado. Então a gente ainda pode ter o risco de acontecerem cascatas de liquidação, né? É aquele momento que o mercado ele desce todo de uma vez, porque a cripto desvalorizou, liquida o empréstimo, que faz mais empréstimos serem liquidados, porque aí desvaloriza mais as criptos e assim por diante, então tem aquela queda direta para baixo. Isso pode acontecer ainda, a gente não sabe. Ou então mais empresas, igual ontem mesmo a BlockFi pausou os saques dos clientes, né? A gente não sabe quais outras empresas podem estar contaminadas, isso é um motivo muito forte interno. E que não é só um ruído, né? De fato, pode acabar com os fundamentos de algumas criptos, que é o que a gente vai falar mais adiante aqui no material também que eu preparei. E a gente tem um motivo externo ao mercado cripto, que é essa postura do Fed. A gente ainda não sabe se o Fed, ele realmente, poxa, agora vai vir só otimismo, né? Eu vou até falar um pouco sobre quais as perspectivas do mercado aqui para vocês, mas a questão do Fed diminuindo o ritmo de aumento da taxa de juros, se no próximo mês a gente tiver uma inflação reduzindo agressivamente, igual a gente viu nesse mês de agora, né, a divulgação de ontem, isso pode puxar o mercado para cima, né? E aí é o que eu vou falar mais a seguinte, sobre como a gente pode tomar decisão, que não é escolhendo e tentando adivinhar qual é o momento certo que o mercado vai subir, tá? Não é agora, assim que a gente vai tomar decisão agora, e sim escolhendo ativos certos e fazendo uma gestão melhor desse capital. Uhum. Não, e a dúvida assim, do Jadson aqui também é muito importante, né? Perguntando que corre o risco do efeito cascata, né? Essa quebra da FTX, né? Porque muitas pessoas aqui perguntando, né? Eu como Teletubbies aqui, né? Falando que meu medo é a Binance estar assim também. Então, cara, eu queria saber, assim, o que o Auro aqui também está perguntando, né? Será que a Binance ela pode quebrar no curto prazo também? O que pode ser afetado ali pela quebra da FTX no que tange as instituições, né, do mercado de cripto? Depois a gente pode falar até dos tokens especificamente. Assim, a resposta certa para essa pergunta é: a gente não sabe e ninguém sabe se a Binance pode ou não quebrar. Eu vou falar um pouco depois sobre as consequências que a gente teve dos reguladores tentando apertar mais o cerco em torno do mercado de cripto, mas a Binance ela divulgou, igual o Bebop está mostrando aqui, o saldo em várias carteiras deles, tá? E eles divulgaram isso para tentar acalmar o mercado e mostrar que eles que estava tudo bem ali, né? Tem aqui uma pergunta do Justin Sun também, que é da Tron, a gente vai falar aqui sobre essa cripto, o que a gente acha dela tentando salvar a FTX depois, tá? Da Solana também. Mas a grande questão a gente não sabe, e nos últimos anos a Binance e a FTX elas tinham subido nos principais rankings internacionais de segurança e de regulação no mercado de cripto. A grande questão, e por isso que a gente recomendava aqui para vocês, né? E óbvio, a gente não é pago por causa disso, tá? A gente não recebe nenhum patrocínio, mas a gente fala isso porque é as decisões que a gente toma nos nossos investimentos. A Kraken, a Coinbase e a Gemini, elas já estavam no topo desses rankings há mais tempo. Como a Binance e a FTX elas eram recém-chegadas, né, elas tinham acabado de chegar, a gente falou, cara, ela não chegou e ela não vai sentar logo na janelinha, vamos esperar mais alguns anos para poder ver se a gente vai ou não falar que a Binance ou então que a FTX são seguras, e de fato a FTX não era. Com relação à Binance, eu esperaria ainda uns bons 2-3 anos, se ela se manter no mesmo patamar de Kraken e Coinbase nesses rankings, e se ela criar um relacionamento melhor com institucionais e reguladores, aí sim eu falaria, cara, realmente agora eu acho que ela é segura. Mas por enquanto eu não teria dinheiro lá, eu ainda preferiria ter o meu dinheiro na Coinbase ou na Kraken. Mas já é bem interessante, né, o que o Reinaldo está perguntando, perguntando se a Binance vai fazer a prova de verificação como a Kraken, né? A Binance ela tá falando de usar o sistema da Chainlink, né?
de Proof of Reserve. O próprio CZ, né, comentou no Twitter dele que eles poderiam realizar esse tipo de confirmação, né, e que é um tipo de auditoria ali já on-chain, né, o que já foi bem legal, né, ele já deu até o primeiro passo ali, mostrando os saldos das carteiras, né, falando que eles não utilizam BNB como colateral nas suas operações, como a FTX fazia com os FTTs. Então, é um passo interessante, só que ainda tem muita coisa a ser provada, né? Dizer por dizer, muita gente fala muita coisa, né? Então, a gente ainda espera um pouco ali para ter certeza sobre a Binance, mas, de fato, coloca ela num passo ali, num caminho um pouco mais certo do que estava antes, como a gente sempre falou, né? Hoje a gente não recomenda, né, a Binance, né? A gente fala da Kraken, Coinbase e Gemini por ter essas confirmações, por já ser regulada e por já estarem há mais tempo ali dentro do mercado, mas a Binance está caminhando para um caminho cada vez melhor, a gente não tem problema nenhum de falar isso, né? Exato. Eu queria puxar, o Carlos, a outra pergunta que o Reinaldo fez, que era quais criptos estão expostas a essas quedas causadas pela alavancagem, né? Eu sei que isso pode ser uma ponte até pelo que você estava programando aí. Boa, vamos passar aqui então. Eu vou falar um pouco sobre os direcionamentos do Fed, né? Que é isso que pode puxar o mercado para cima, né? Talvez o principal motivo. E depois a gente chega ali nessas criptos que eu vou passar por completo para você sobre quais foram os últimos efeitos dessa crise, tá? Coisa que saiu ontem de tarde, ontem de noite, algumas até hoje de manhã, para explicar para vocês o que está acontecendo e qual é a nossa postura com relação a grupos diferentes de criptomoedas agora, tá? Deixa eu adicionar aqui de novo na transmissão para vocês e vamos lá. Seguinte, então. A gente acabou de passar aqui por esse bloco que eu estava falando com você sobre por que o mercado subiu. Vamos falar um pouco do que esperar agora em termos de Fed, de decisões deles. E a principal lição que eu quero falar para vocês é que, olha, ninguém tem bola de cristal para poder prever o que está acontecendo. Tá? Eu separei algumas notícias não sei a tradução, se é delegadores, deputados ali, votantes do Fed. Né? O Fed ele tem 7 pessoas que votam, que são delegados ali das instituições, né, da franquia do Fed, digamos assim, e eles votam para poder decidir a questão da taxa de juros. E eu separei alguns comentários desse pessoal que vota nessa decisão para vocês, tá? O primeiro deles é da Loretta Mester, tá? Que ela é uma das delegadas lá do Fed, e ela falou o seguinte, tá? Isso tudo é notícia de ontem, tá, pessoal? Depois dessa divulgação que fez o mercado subir. Ela falou, dado o atual nível de inflação, sua natureza ampla e sua persistência, acredito que a política monetária precisará se tornar mais restritiva e permanecer restritiva por um tempo para colocar a inflação em uma trajetória descendente e sustentável para 2%, né? Lembrando, cara, esse 7,7% ainda é 4 vezes a meta do Fed, que é deixar a inflação em 2%. Então ela teve uma postura ali mais hawkish, né? Uma postura um pouco mais contracionista e que o Fed tem que continuar sendo mais agressivo. Mas tudo isso é bem nas entrelinhas, né? Vocês podem perceber que todas essas falas aqui, elas são meio mornas, sabe? Aquele famoso, olha, pode subir ou pode cair. São sempre umas falas meio assim, então a gente tem que ler as entrelinhas. Ela pareceu ter essa postura um pouco mais agressiva, um pouco mais contracionista, né? Por outro lado, a gente vê essa outra delegada aqui do Fed, que é a Esther George, ela falou, olha, uma abordagem mais comedida dos aumentos das taxas pode ser útil nesse momento, porque os formuladores de políticas, eles avaliam a resposta da economia a essas taxas mais altas, né? Então, o que ela estava falando ali, e que ela falou nessa reportagem para Reuters, é que, olha, a gente agora está começando a ver essa resposta, vamos andar com mais calma nesse aumento das taxas de juros, para a gente entender se a gente já afetou a economia, e a economia só está com um delay, né? Ela está um pouquinho atrasada, então pode demorar um pouquinho para a gente perceber isso. Mas vocês podem perceber que, olha, são 2 pessoas que estão dentro do Fed, 2 pessoas mais atualizadas o possível sobre o que o Fed vai decidir, falando coisas meio mornas, né? Que pode ser para lá, pode ser para cá, e cada uma com uma tonalidade diferente. Naquela mesma matéria da Bloomberg, também teve o comentário de outras 2 pessoas ali do Fed, né? O presidente do Fed de Dallas, falando que, ó, ele disse o seguinte, que em breve pode ser apropriado diminuir o risco, diminuir o ritmo melhor desse aumento de taxa de juros para avaliar melhor as condições econômicas, e a Mary Daly, né, que é do Fed de São Francisco, disse que a moderação seria uma boa notícia, mas observou que a pausa não é a discussão, né? Quer dizer, que a pausa não é a discussão está saindo, né? Dessa questão de aumento da taxa de juros, né? Que, olha, a gente não vai pausar ele, mas aí a gente tem que entender até quando que ele vai continuar e qual que vai ser o nível desse aumento, né, da taxa de juros. Né? Então aqui, 4 comentários diferentes de pessoas do Fed.
todos eles comentários meio mornos, né, digamos assim, mas com tonalidades diferentes, para poder falar para vocês, olha, ninguém tem bola de cristal com relação ao que o Fed vai fazer agora. Mas aí, né, como que o mercado está precificando isso? E aí, por isso que eu trouxe aqui para vocês o Fed Watch Tool, né, da CME, que mostra como que o mercado está apostando com relação a isso. Para quem estava na nossa live de ontem às 10 da manhã, vai lembrar que a gente estava mais ou menos de 50 a 50, então esse gráfico aqui estava com duas barrinhas do mesmo tamanho, de pessoas aqui no lado esquerdo apostando que a gente teria um aumento de 0,5% na taxa de juros, e do lado direito, mais ou menos de 50% das pessoas apostando que a gente teria um aumento de 0,75% na taxa de juros ali em dezembro. E agora isso já mudou bastante, né? Então, igual eu tinha falado com vocês, que olha, os dados vieram abaixo do esperado, pode ser que, né, tenha uma resposta um pouco mais otimista. Foi isso que aconteceu aqui, tá? Então a gente está aqui com 83% do mercado agora apostando que o próximo aumento da taxa de juros vai ser de 0,5%. E, né, o outro aumento, que é o de fevereiro, agora é o que está dividindo o mercado, e provavelmente a gente vai entender ele melhor, igual foi esse mês, quando sair ali para o meio do mês os dados do desemprego americano, e aí no comecinho do outro mês vão sair os dados da inflação novamente, então a gente vai entender melhor sobre essa decisão aqui e o que vai acontecer em fevereiro. E aí, para todos esses próximos meses aqui, isso aqui está bem dividido, mas aí, né, quanto mais o tempo passa, mais isso fica dividido, mais incerto esse cenário fica, tá? Com relação a essa parte de macroeconomia, Danilo, o pessoal tem alguma dúvida? Antes que agora a gente já pode vir aqui e passar para as criptos. Eu tenho só mais um recado aqui, né, nesse que ninguém tem bola de cristal aqui, que é o seguinte, a gente não vai ser mais esperto escolhendo o tempo que o mercado vai subir. Nós vamos ser mais espertos nos ativos escolhidos e na gestão de risco, né? Isso significa que, se a gente quer aprender mais do que o mercado, tomar melhores decisões, é aqui que a gente tem que focar o nosso estudo, em escolher as criptos certas e qual que é a porcentagem correta que elas vão ter na nossa carteira para a gente conseguir balancear esse risco e retorno, tá? Não é escolher no momento exato. E aí, Danilo, se você quiser até falar com o pessoal sobre o nosso desafio, né, que a gente vai falar justamente sobre isso lá e vão ser aulas totalmente gratuitas, tá, pessoal? Exatamente, pessoal. Eu queria puxar aqui só uma dúvida aqui Dúvida não, né? O que o Thiago Mota falou aqui. Os caras estão com olheira de tanto estudar, merece muito like, ó. Muito cafezinho aqui esses dias, essa semana, assim, foi uma semana bem movimentada, né? Digamos assim. Então, mas, cara, tudo tá valendo a pena. Acho que a gente tá conseguindo ajudar o máximo de pessoas possível. A gente sabe que é um momento que eu até comentei no Twitter, né? Que parecia quando o final do filme da Grande Aposta, né, que o cara, ele sabe que tudo tá dando errado, tudo vai explodir, muita gente vai perder dinheiro, e ele começa a ficar muito triste, né, com tudo isso que tá acontecendo. E pra gente é a mesma coisa. Apesar da gente ter falado sobre FTX, apesar da gente ter falado sobre Phantom, né, sobre tudo isso, antes a gente não conseguia prever tudo isso que estava acontecendo, né, e até pra gente era complicado de assimilar que o tamanho do esquema, né? Até o Castro faz aquele paralelo, né, com o buraco da Alice nos Países das Maravilhas, né? O buraco do coelho. Porque você vai entrando no buraco e você vai vendo que, tipo assim, o negócio ele só vai se desdobrando de uma maneira mais inimaginável. Mas assim, a gente está estudando bastante, porque a gente sabe que nesse momento de desespero de mercado, o que mais surgem são informações falsas, né? E que fazem as pessoas desistirem do mercado, e é isso que a gente não quer que aconteça com vocês, tá? Se todo mundo aí conhece aquela frase, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Então, o momento de se comprar, né? Como eu tava falando até para um amigo meu, cara, falando, cara, você tá pensando em entrar no mercado ou sair do mercado? Falou, cara, tudo tá dando errado, né? Tá tudo dando errado no mercado. A taxa de juros tá alta, a correlação com a Nasdaq também, né? Então, quando você tem a taxa de juros alta, você cai, o mercado cai. Você teve pós-Covid, né, que a gente ainda consegue reverberar algumas coisas, né? Crash de Terra Luna, crash da FTX, tá tudo dando errado no mercado. Ou seja, o mercado ele tá no ponto mais barato. Tipo, é quase como, lembra da eleição do Tiririca, de pior que tá, não fica? Esse é um momento que você não quer sair, porque se você for querer entrar no momento em que taxa de juros tá boa, que não tem mais correlação com a Nasdaq, Bitcoin tá bombando, todas as empresas de tecnologia bombando, Ethereum lá em cima. Tipo assim, se você for entrar, vai estar caro, certo? Por quê? Vai estar tudo bem. Então, o que a gente estava tentando dizer para vocês agora? Que esse é o momento de não desistir. O mercado ele é cíclico,
tudo bem, lá no Covid Day, em maio de 2019, tava todo mundo querendo desistir também, né? Porque, o Bitcoin tinha caído 42% em um dia, entendeu? Mas esse não é o momento de desistir. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai fazer um desafio de 5 aulas em que a gente vai pegar, são 5 aulas gratuitas que a gente vai fazer entre os dias 21 e 25 de novembro, tá? Em que a gente vai fazer uma sequência de 5 aulas, eu e o Orlando, né? O Carlos vai estar todo na preparação, divulgação de todo o material, e que a gente normalmente prepara esses desafios, né? Para quem participou já do último, da grande aposta, a gente prepara quase um mês, a gente dura para fazer todas as aulas. A gente faz uma super produção aqui para tentar trazer para vocês por que não desistir agora, né? Por isso que a gente até chamou esse desafio sobrevivente, né? As 5 aulas que a gente vai fazer vão ser essas daqui, né? Que o Orlando preparou. Então, primeiro, né? Perguntando se esse é o momento de desistir, né, do mercado de cripto. Estão falando por que vocês têm que ficar. Obviamente, a gente não vai falar para vocês desistirem. A segunda aula, como ganhar dinheiro com as quedas. Depois, quais criptomoedas vão sobreviver aos próximos ciclos. Como otimizar sua carteira para o próximo ciclo de alta. E qual que seria a grande oportunidade desse próximo ciclo de cripto, né? Eu acho que vai ser algo muito importante. A gente está tentando fazer isso também como parte do nosso desafio, né? De bater aqui 100 mil inscritos no canal. E no dia 25, que é a última aula do desafio, a gente vai ser, né? Vai coincidentemente cair na Black Friday, então a gente vai fazer a melhor oferta que a gente pode ali para quem é Mercúrios Pro e está querendo aprender mais sobre o mercado, conseguir entrar na nossa assinatura. Então, né, Carlos, se você puder mandar ali no chat o link para o pessoal se inscrever no desafio, tá? Eu agradeço. É só você colocar seu e-mail lá, a gente já vai mandando todas as informações ali para vocês vão receber todas as aulas, né, todos os vídeos, tudo ao vivo, vocês vão poder comentar e interagir ali com a gente. Como eu falei, se você ainda não é Mercúrios Pro, entre também na lista de espera, tá? Porque o que a gente faz aqui? Normalmente na Mercúrios Pro, a gente abre as vagas de mais ou menos a cada 4 meses aqui. Só que a gente abre para colocar todo mundo para dentro, atender todo mundo, garantir que todo mundo está sendo bem atendido, e depois a gente volta a vender ela só depois de 4 meses, quando a gente sabe que o produto ele tá interessante para todo mundo. Então, o que normalmente a gente faz, a gente abre uma lista de espera e abre um número de vagas. Na última vez, a gente abriu 8 mil pessoas na lista de espera e tinham 2 mil vagas para Mercúrios Pro. Então, se você quiser, dentro lá da lista de espera, você vai conseguir clicar para entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente manda as informações antes e tudo mais, você tem prioridade ali no atendimento, que é a lista de reserva, beleza? Então, se inscrevam ali no desafio e depois na lista de espera para vocês que quiserem entrar na Mercúrios Pro. Se tiver alguém aí da Mercúrios Pro no chat, comentem aí o que vocês estão achando, né, da cobertura do produto em si para vocês, beleza? Para o pessoal aí que não sabe falar. Eu só quero aproveitar aqui, eu só quero puxar um comentário do Cripto Hoje de ontem, que o Henrique Santos, ele falou: Mercúrios, pelo amor de Deus, parem de fazer desafios. O primeiro foi a Terra Luna na grande aposta. Agora a FTX é o desafio sobrevivente. No próximo desafio o mercado não vai aguentar. Temos que parar de fazer esse tipo de desafio. Pessoal, vamos lá. Inclusive eu separei algumas dúvidas aqui para o Danilo ir puxando, conforme a gente for passando por esses assuntos, tá? Mas a gente vai falar aqui, Fábio, de Solana. Érica, a gente vai falar também sobre o Justin Sun, né, que é a questão da Tron, né, o Orlando aqui, a gente vai falar sobre a CRO também, tá, Nexus, se ela corre risco, a gente vai passar por tudo isso, então vamos lá, pessoal, agora que a gente já falou sobre o que poderia fazer o mercado subir, né, vamos aqui pro último tópico, que é a questão que a FTX vai cobrar um preço, né? Então, quais que são esses motivos internos, né? Toda essa alavancagem que foi feita, as consequências ainda não acabaram, né? Vamos entender o que está por vir e quais foram as últimas notícias. Eu separei aqui para vocês, primeiro, algumas manchetes para a gente entender que o buraco ele é bem mais fundo do que parece, tá? Nesse caso. Segundo, que a fúria dos governos foi despertada, então a gente está tendo várias consequências no mundo inteiro com relação a isso, e também falar sobre outros projetos que estão sofrendo, falar de moedinha, né, tirar as dúvidas do pessoal. Com relação aqui, né, o buraco é bem mais fundo do que parece. Separei aqui 4 manchetes para vocês. Olha só, para vocês entenderem. Ontem, o SBF, o CEO da FTX, estava procurando por mais de 9 bilhões em empréstimos às pressas para tentar salvar a corretora, tá? Então, no meio de todo esse caos, ele estava procurando por isso, passou por várias pessoas do mercado para tentar procurar esses empréstimos. Também saíram alguns dossiês, alguns relatórios provando que eles utilizaram tokens da FTX, né, ou então fundos de clientes, até as ações que o CEO da FTX tinha de outras empresas, que era igual o caso da Robinhood, para poder alavancar a Alameda, tá? Então isso aí foi divulgado amplamente. Óbvio, ainda tem que ser mais
mais detalhado o que disso é especulação, o que disso é fato, mas isso está sendo muito divulgado, tá? No meio desse pedido que ele estava fazendo, batendo na porta de várias pessoas com muito dinheiro para tentar conseguir esse empréstimo, né? Teve até o caso, né, dos empregados lá da FTX nos Estados Unidos tentando vender ativos da empresa enquanto o SBF estava fora, né? Enquanto ele não estava ali presente, eles tentando vender alguns ativos ali. Então, realmente um cenário desesperador, cara. É como se fosse um navio, e aí todos os funcionários deles, boa parte dos advogados da FTX pediram demissão, boa parte do pessoal ali de compliance pediu demissão, e, cara, essa empresa ela está caótica e aos poucos estão vindo, né? Está vindo à tona a luz do sol qual era o tamanho desse rombo, o tamanho desse prejuízo, né? Eles estão realmente, cara, é um barco à deriva praticamente, tá? Óbvio, com o dinheiro de muita gente lá dentro. E a última matéria aqui, antes da gente passar para a questão regulatória e de como os governos do mundo inteiro estão vendo isso, foi essa daqui, né? A FTX USA, né, a FTX lá dos Estados Unidos, saiu de um grupo que advoga por cripto lá em Washington, D.C., né? Washington, D.C., que é a capital, né? A Brasília lá dos Estados Unidos, e eles tinham um grupo lá de pessoas que defendiam cripto dentro do Congresso americano, e no meio de toda essa confusão, a FTX simplesmente saiu desse grupo sem maiores explicações, tá? Ali do Congresso americano para fazer esse lobby, ela que era uma das empresas mais fortes fazendo lobby a favor do mercado de cripto lá dentro do Congresso americano, né? E aí a gente sabe que muitas vezes isso aí pode ser justamente para tentar fazer essa encenação e para poder mostrar que, olha, cara, eu sou tão amigo dos reguladores, não é possível que eu tô fazendo uma coisa errada, né? Mas foi o que aconteceu. E aí a gente parte aqui, né, para como que isso está vendo ao redor do mundo. Uma das principais consequências que a gente vai ter agora é essa, que a fúria dos governos foi despertada, tá? Os governos, eles estão se mexendo muito para entender o que aconteceu e podem ter certeza que o ano de 2023 vai ter uma regulação pesada em cima do mercado cripto, né? E aí eu vou até falar um pouco mais sobre aquela questão de como a Binance está respondendo a tudo isso. Mas aí eu separei aqui algumas notícias lá dos Estados Unidos, Europa e Japão para poder falar com vocês. Enquanto o Carlos vai tomando uma água aí, pessoal, pelo amor de Deus, vamos deixando o like. E falem pra gente só o que vocês acharam, né? Normalmente a gente tava puxando mais, deixando mais livre, daí o Carlos falou, cara, hoje eu vou preparar, como é sexta-feira, o último dia da semana, vou preparar tipo um recap, uma apresentação. Vocês preferem desse estilo ou a gente puxando as dúvidas do antigo e daí só interagindo com vocês? Mandem aqui nos comentários, porque como essa live aqui a gente faz para vocês, né, e muito ali para interagir ali com vocês, eu queria muito esse feedback, né, acho que isso é importante também, né, Carlos, a gente estava em dúvida qual dos dois modelos é melhor, se vocês puderem falar no comentário, né, vamos assumir assim, ó, o modelo 1 é o que a gente fazia antes e esse é o modelo 2, né, qual dos dois vocês preferem? Mandem aí nos comentários, por favor. Boa. Cara, Estados Unidos a gente teve muita coisa acontecendo, tá, aí tem essas 4 matérias aqui. Primeira delas ali, que essa primeira da esquerda para a direita, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrando em contato com a Binance e FTX para poder conversar, né, entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi acionado, a SEC com o Gary Gensler, né, que é a segunda matéria aqui embaixo na parte da esquerda, falando que, olha, a legislação de cripto atual ela ainda não é suficiente, então a gente vai ter que regular mais, vai ter que avançar mais. Ele falando que, olha, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo enquanto não tiver regulação. Então a SEC, né, que é a principal instituição reguladora do mercado financeiro nos Estados Unidos, ela agora ganhou muito mais força para poder cobrar do governo e falar, olha, governo, tá vendo? Um monte de criança lá brincando, fazendo besteira no mercado de cripto, eu tenho que ter mais poder para poder certificar que tudo ali está acontecendo da maneira correta. Terceira matéria, tá, que a gente teve, a Casa Branca começou a monitorar toda essa implosão, né, que a gente teve ali na FTX, pedindo por mais regulação, né? Então a gente teve Departamento de Justiça dos Estados Unidos, SEC e a própria Casa Branca ali diretamente por outros departamentos também fazendo isso, e até o estádio da FTX, né, que para quem não sabe, eles tinham feito uma compra dos direitos de imagem de um estádio lá em Miami, que virou o estádio FTX. Se eu não me engano, eu não tô lembrando agora. O do Miami Heat, né? Eu não tô lembrando agora, se foi por 35 ou 135 milhões.
que eles fizeram essa compra e até os oficiais lá de Miami, o governo de Miami falou, olha, a gente está de olho aqui para poder ver o que está acontecendo, para poder confiscar, né, para ver o que ali é ativo da FTX, o que não é, para entender o que está acontecendo, né? Então isso aqui só uma amostra no dia de ontem só, tá? Todas essas matérias são de ontem, né? A quebra aconteceu ali no dia 8, se não me engano, então para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu tava até com dúvida, né? Esse final de semana vai ter GP do Brasil. E a FTX patrocina o carro da Mercedes, né? Será que eles vão vir com o logo da FTX, cara? Pois é, cara. Isso aí vai ser uma coisa curiosa de se ver. E aí, para vocês entenderem, né? Realmente essa preocupação faz sentido, porque isso está acontecendo no mundo todo, tá? Foi uma resposta muito rápida. Aqui na Europa, né, para vocês verem, o parlamento da União Europeia passou uma legislação com relação a crimes de segurança cibernética e cripto, tá? E essa legislação aí foi passada por uma distância, eu acho que foi, cara, assim, foi centenas de votos a favor contra, tipo, acho que foram 18 votos contra, tá? Então, por uma margem absurda, tá? Eles passaram isso muito rápido. Ainda lá na Europa, a gente teve alguns conglomerados de, né, watchdogs, né, que são, como eles chamam, algumas dessas instituições vigilantes do mercado, pedindo lá por mais regulação da indústria de cripto, e a gente teve os líderes do G20, né, ou melhor, os representantes desses líderes do G20, né, do grupo de países, que são um dos grupos de países mais importantes que tem, os líderes lá da Europa de países que compõem o G20, por meio de representantes, também pedindo urgentemente por mais regulação em cripto, tá? Repetindo, tudo isso em um dia, tá? Isso aí tudo matéria de ontem, de como que os governos estão respondendo a isso, e a gente também teve lá no Japão, né, a FTX sendo fechada pelos reguladores, suspendendo as operações, né, e a agência lá, reguladora do mercado financeiro, pedindo para poder entender melhor, né, pedindo os números para entender o que está acontecendo lá dentro, né, na FTX Japão. Então, só algumas dessas respostas que a gente teve. E, né, obviamente, a Binance ela tentou responder a isso, publicando os endereços das carteiras deles com os detalhes do que eles estão ali segurando dentro daqueles ativos, né, o que eles têm de fato de riqueza para poder honrar o compromisso deles, né? Isso aí, como eu disse, eu ainda não sinto confiança enquanto a Binance ela não tiver mais constância, tiver mais anos ali de boa regulação, de boas práticas de segurança, mas é uma coisa que ela está fazendo para tentar acalmar o mercado com relação à postura dela. Lembrando que o CZ agora, né, moralmente, ele está como vencedor, né? Porque ele desmascarou, né, entre aspas, aquilo que está acontecendo com a FTX, e ele depois voltou atrás, recusou o acordo para poder vender os tokens que ele tinha da FTX para a Alameda, né, que era a empresa parceira da FTX, que se ofereceu para comprar essas criptos, para evitar que a Binance despejasse elas no mercado. A Binance recusou isso, porque, cara, eles não querem estar envolvidos com isso de maneira alguma. Voltou atrás depois no acordo de compra da FTX. Então, né, só para mostrar para vocês que, olha, a partir de agora, toda essa questão aqui que a gente está vendo de governos ao redor do mundo, agora que eles vão ter uma regulação muito mais pesada, isso não vai sair em vão, né? Isso aqui, cara, é uma continuação do caso da Terra Luna, de certa maneira, porque a alavancagem já estava naquele momento e a FTX ela meio que colocou a mão e pausou o dominó que estava caindo naquela hora, só que aí depois ela ficou segurando isso tanto que ele veio com muito mais força depois, né? E aí a Binance é só uma dessas empresas, mas provavelmente a gente vai ver isso em várias empresas do mercado cripto. Danilo, tem mais alguma dúvida antes da gente falar ali de projetos que estão sofrendo, de moedinhas, né? De quais que são as consequências disso tudo para o mercado? Sim, o CryptoGame faz uma pergunta agora bem interessante, já que a gente está falando dessa parte mais regulatória. Ele pergunta, cara, beleza, mas agora resume, como que a regulação pode interferir para os usuários normais, né? A famosa sardinha, no caso. Eu acho que para o usuário normal, as coisas vão começar a ficar mais 880, assim. Então, ou você vai usar uma corretora centralizada com boa regulação, igual a Kraken e a Coinbase, né, que é onde a gente vê hoje que tem a melhor regulação e é onde a gente deixa o nosso dinheiro, ou então você vai usar um protocolo DeFi e lá no protocolo de finanças descentralizadas, nativamente de cripto, quem manda é o código. E aí lá, uma vez que quem manda é o código, não tem como você fazer uma malandragem ali, fazer um jeitinho igual essas empresas de cripto estavam fazendo. O que realmente deu errado aqui foi pegar o pior que a gente tem no mercado tradicional com o pior que a gente tem em cripto. Então,
essas empresas elas eram centralizadas, pegavam cripto, faziam coisas, né, de maneira centralizada e pouco transparente com esse dinheiro, só que usando a tecnologia de cripto para poder tentar ampliar os seus ganhos. Então, é o pior dos dois mundos. Para o investidor normal, né, eu acho que a questão da regulação vai interferir dessa forma. Olha, para corretoras o negócio vai ficar muito mais chato agora, tá? Então, olha, procurem realmente corretoras que vão favorecer essa questão regulatória, ao invés de ficar favorecendo taxas baratas, ou então porque tem 1 milhão de moedinhas diferentes lá dentro. E se não for em uma dessas corretoras, entenda o que você está fazendo e faça nativamente pela blockchain. Mas, repetindo, se você entender exatamente aquilo que você está fazendo. Eu acho que esse meio termo, agora ele vai ficar muito mais difícil, né? Porque o meio termo que a gente às vezes acha que vai pegar o melhor dos dois mundos, acaba pegando o pior, né? Exatamente. E assim, mais chata no melhor dos sentidos, né? A regulação. Porque Exato. tem hora que realmente a gente precisa de um grau de transparência maior, né? E assim, isso não teria acontecido, por exemplo, se a FTX fosse mais bem regulada ou então, né, se ela fosse muito mais transparente, né? O que a Binance está tentando puxar agora. É até interessante, Carlos, se puder, fazer uma análise do qual que foi a diferença da FTX para a FTX US, né? Que para quem não sabe, tanto a FTX quanto a Binance, para poder entrar no ambiente americano, o que eles fizeram? Falou, pô, os Estados Unidos falam, do jeito que a FTX e Binance são hoje, não pode entrar nos Estados Unidos, cidadão americano não pode operar na FTX Binance, beleza? Daí o que eles fizeram para uma contrapartida? Falou, então a Binance e a FTX fizeram o seguinte, a gente vai criar então uma franquia da nossa corretora, né? Uma outra exchange que vai chamar FTX também, mas vai se chamar FTX US, né? Ou seja, US, né? De United States. E daí a gente vai fazer de uma maneira muito mais segregada, né? Uma empresa totalmente diferente, mas que vai operar só com o mesmo nome e a gente vai fazer parte do mesmo grupo. Isso daí pode, Estados Unidos? Pode. E aí a gente viu no momento que a FTX quebra, né? Agora com todo esse escândalo, qual foi o efeito na FTX US, Carlos? Eu vou mostrar para vocês qual que foi o posicionamento do próprio SBF com relação a isso. Ele fez uma publicação no Twitter dele falando, né, pedindo desculpas por tudo isso que aconteceu e falando um pouco mais sobre qual que era o cenário agora lá da FTX. Ele deixou bem claro aqui, pessoal, deixa eu traduzir aqui para vocês conseguirem ler também, que olha, sobre os comentários que vocês estão falando aqui, tudo isso que aconteceu, toda essa quebra foi com relação à FTX internacional. A FTX USA, né, a FTX dos Estados Unidos, que aceita os clientes americanos, não foi impactada financeiramente por isso que aconteceu, né? Lá tá tudo 100% líquido, então não tem nenhum problema lá, tá? Tudo lá vai acontecer da maneira normal. Isso foi o que ele disse, tá? Mas agora, a fundo mesmo o que tá acontecendo, cara, aí só com tempo para saber, conforme os reguladores forem mostrando melhor o que tá acontecendo, tá? Essa aqui é a postura dele com o que ele disse até o momento, mas aí aos poucos a gente vai entendendo um pouco melhor. Beleza, cara. Vou puxar aqui a dúvida também sobre as plataformas de lending centralizados, tá? Então o Giovanni está perguntando se a Nexo corre risco e o Minuto Econômico aqui, que eu sei que o nome dele é Danilo também, falando, bom dia, né? O que vocês acham da BlockFi que travou o saque? Então já vou pegar essas duas aí para empacotar para a gente falar de lending centralizado, tá, Carlos? Boa, vamos lá então. Olha, eu vou passar aqui a apresentação porque eu preparei isso aqui para vocês para a gente poder falar especificamente dessas empresas, tá? Então vamos continuar aqui. Trouxe aqui 4 assuntos diferentes, tá? Primeiro, com relação a essa questão da Tron, né? Eu vi até que tinha uma pergunta ali que eu tinha favoritado com relação à Tron ali na FTX, né? O que a gente acha dessa criptomoeda? Segundo, com relação a Solana, Helium e projetos na Solana. Terceiro, com relação a Aptos e outras criptos que querem agora substituir a Solana, tá? Tem a Sui também, tem a Near Protocol. E depois a gente fala ali sobre lending, sobre BlockFi, sobre Nexo, tá? E assim por diante. Você conseguiu achar aí a dúvida sobre Tron? Eu lembro já que puxei, ela estava já. ali. Boa. Ele falou, não sei se já comentaram, mas será que a Tron vai salvar a FTX? Então, o que aconteceu ontem? A Tron, né, que é uma rede de criptomoedas, ela apareceu como se fosse a salvadora, né? A FTX publicou no Twitter deles que, olha, a gente achou uma solução para os nossos usuários, agora vocês vão conseguir sacar usando a criptomoeda Tron e algumas outras criptomoedas que eles tinham selecionado, e até o Justin Sun, que é o fundador da Tron, publicou no Twitter dele, falando que, olha, nós somos agora os salvadores, conseguimos uma solução. Só que qual que foi o grande problema aqui?
a FTX, ela tinha se tornado uma espécie de ilha. Então, lá dentro era um mercado paralelo. Para você sair de lá, você precisava da Tron. Então, o pessoal comprava a Tron lá dentro, tirava e depois vendia aqui fora. O que aconteceu? Lá dentro, a Tron ficou muito mais cara do que aqui fora. Então, você comprava a Tron, tirava de lá e vendia aqui fora, e você perdia, cara, 80% do valor. Né? E eles estavam falando, olha, como se eles fossem salvadores dos clientes. Poxa, que bacana, achamos uma solução para vocês. Mas que no final das contas, quem estava ganhando muito com isso era o Justin Sun, que era o principal fundador e CEO da Tron, que estava se colocando como salvador, mas o que ele estava fazendo era comprando cripto Tron aqui fora barato e vendendo lá dentro, né, fornecendo liquidez lá dentro mais caro para o pessoal que estava lá dentro da FTX. Né? Então, olha, se você tem os seus fundos lá dentro, faça esse balanço de risco, tá? O que eu faria? Tira uma parte só para poder testar, né? E tendo como consciência que se você fizer isso, a chance de você perder uma boa parte do seu dinheiro é muito alta, tá? Então tenha noção desse risco. Tá? Eu faria um testezinho ali, sabe? Tira, sei lá, $50, entendeu? Um pouquinho só para você ver o que acontece e depois você tomar essa decisão, né? Lembrando que a gente ainda não sabe no futuro o que vai acontecer com quem tinha dinheiro na FTX. Se todo mundo vai perder tudo, ou então se isso vai ser devolvido, se a FTX vai achar um salvador, né? A gente ainda não sabe. Então é realmente um balanço que cada pessoa tem que fazer com relação ao seu dinheiro, porque usando essa estratégia que eles estão falando para os clientes fazerem, você vai perder uma boa parte do dinheiro, você vai comprar cripto superfaturada lá dentro para poder vender aqui fora, e a gente já não gostava da Tron antes, a gente acha que ela não tem diferenciais competitivos com relação a outras criptomoedas, e agora a gente gosta ainda menos depois dessa postura da governança da Tron, beleza? Falando aqui um pouco sobre Solana, né? A gente teve o pessoal da Helium. A Helium, para quem não sabe, é uma cripto que recentemente migrou para Solana, e a gente teve a comunidade de Helium agora desesperada. Falou, poxa, a gente já reclamou quando vocês foram para Solana, porque a Solana é uma rede que cai muito, e agora tá acontecendo tudo isso, então eles estão reclamando ainda mais. Os fundadores da Helium pedindo calma, né? Então o que a gente está achando de Solana e Helium nesse momento? Solana, a gente tirou da carteira, né, a gente não está também investindo, o pessoal lá da Asset da Mercúrios, do fundo da Mercúrios, também não está mais investindo em Solana, porque a gente entendeu que a FTX ela era uma parceira muito grande do ecossistema, principalmente a Alameda, que era uma das empresas ali que era irmã da FTX, tá? E a Alameda é um dos principais fundos de investimento na Solana. E a gente não tem noção ainda do quanto o ecossistema da Solana está contaminado pela Alameda. Qual que é a consequência disso? Aconteceram agora vários saques do staking da Solana. A gente não tinha certeza, né, do quanto esses saques podiam afetar o preço da Solana, mas dependendo dos cálculos que a gente fazia, cara, podia derrubar muito, muito o preço da Solana, e por conta disso a gente falou, cara, vamos sair de Solana agora, tá? Não faz sentido a gente continuar nela, já era uma posição pequena, a gente cortou. Agora, não significa que a gente vai parar de estudar Solana, tá? Ela ainda tem um ecossistema forte em termos de aplicação. O problema maior é o ecossistema DeFi, que foi muito afetado, foi muito atrasado por essa questão, mas como a infraestrutura deles é forte, a gente teve ainda alguns anúncios por parte da fundação da Solana, falando que eles têm caixa, né? A gente teve vários anúncios do tipo de players que estão desenvolvendo seus projetos lá dentro da Solana, igual o caso do jogo Aurora, que está se desenvolvendo lá, e eles anunciaram que eles já tinham comprado tudo que a FTX tinha investido neles de volta, né, das criptos deles. Então é um ecossistema que a gente saiu por conta dessa questão do staking, que era uma coisa de imediato, que podia derrubar muito o preço, e foi uma mudança dos fundamentos da Solana, mas que a gente vai continuar acompanhando se os fundamentos melhorarem, tá? É muito importante entender qual que é o nosso raciocínio na hora de investir, tá? A gente não saiu de Solana porque Solana caiu no mercado, e a gente não vai entrar porque ela subiu, tá? Isso é muito importante. A gente saiu porque a gente entendeu que os fundamentos de Solana mudaram e ficaram fundamentos ruins em termos de risco e retorno. A gente vai continuar acompanhando, e se os fundamentos de Solana melhorarem, a gente volta a investir em Solana, tá? Não é porque o preço caiu ou subiu, até porque, como a gente falou, a gente pensa aqui no longo prazo, tá? Não é uma especulação de curto prazo. E no caso de projetos, de aplicações dentro da Solana, como a Helium, a gente já via com um certo receio,
porque a gente acha que na Solana a questão ainda é agora de desenvolvimento de infraestrutura, não tanto de aplicação, né? Ainda é um ecossistema que está em desenvolvimento, então a gente não investia antes, continua não investindo e continua com mais receio, né? A gente ainda está olhando as coisas um pouco mais de longe, acompanhando ali o que está acontecendo, para poder tomar nossas próprias decisões e principalmente olhando para a infraestrutura de Solana e o quanto ela era ou não dependente da Alameda, né? Eu entender melhor como que estava acontecendo toda essa infecção antes de tomar as próximas decisões. Exatamente. Cara, só um relato importante aqui do pessoal, por isso que eu gosto tanto da nossa comunidade, é que a gente comentou sobre a parada da Tron e tiveram pessoas, obviamente, que estavam com dinheiro lá, né? A Flavinha aí, nossa parceira já há muito tempo, né, Flavinha? Falou que, então, tentei fazer esse lance da Tron só com uma pequena parte do capital, como um teste, ontem às 18 horas, e até agora está travado, igual os outros pedidos que fiz na FTX, né? E o pessoal aqui, ó, Edvaldo falando a mesma coisa, né? Então, assim, parece que mesmo essa alternativa, assim, para o pessoal não tá funcionando muito, né, ali dentro. Eu sei que eles cobravam um ágio, assim, bem grande, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vou puxar a dúvida aqui do Marcelo também, falando de Solana, né, que a gente retirou lá da carteira, né, e falamos inclusive lá para os nossos assinantes, né, nessa semana. Hoje vai sair também o relatório da carteira perfeita lá para todo mundo que lá da Mercúrios Pro. E o Marcelo está perguntando qual fundamento não está mais o mesmo na Solana. Principalmente, Marcelo, a questão do quanto o ecossistema deles era desenvolvido por conta de demanda do mercado e o quanto ele era especulativo por causa da Alameda. Tá? Então a gente sempre fala, né? Eu pelo menos sempre falo que, olha, tem duas coisas muito importantes que são as primeiras que eu olho quando alguma cripto está no setor de contratos inteligentes, né? Que hoje a Ethereum é a líder, que é para ecossistema e infraestrutura. O que é ecossistema? É a questão de aplicativos que estão sendo desenvolvidos lá dentro, a questão de usuários que estão de fato demandando conseguir utilizar aquela rede, né? E a infraestrutura é a questão de conexões com corretoras, conexões com outras infraestruturas do mercado. A Solana ela tinha uma infraestrutura muito boa nesse quesito, tá? Mais avançada, pelo menos, do que outras concorrentes da Ethereum. Menos avançada do que a Polkadot, por exemplo, mas mais avançada do que uma Near, do que uma Avalanche, né? Então a Solana tinha essa infraestrutura. A questão agora é entender o quanto que o ecossistema dela era de fato real ou o quanto que estava infectado pela Alameda. Como a gente não tem certeza disso, e como vai ser esse baque, a gente considera que esse fundamento ele foi abalado, tá? Então, enquanto a gente não entender ele melhor, a gente não vai voltar a investir, né? E aí vamos passar aqui, tem só mais 2 tópicos para fechar. Tá. Tem até uma pergunta aqui do CryptoGame falando de Aptos, Sui e Near, né? Também estavam muito ligadas, se poderiam ser uma igual a Solana, etc. Vamos falar então sobre essas criptos, tá? E depois a gente fala das empresas de lending igual a BlockFi Nexus e a gente já fecha aqui, mas realmente porque aqui tem bastante conteúdo para vocês, né? Tudo isso aqui aconteceu praticamente nas últimas 48 horas, tá, pessoal? Vamos lá. Saiu essa notícia aqui da Aptos, né? Aqui a gente está com 3 logos aqui de criptos, a Aptos, a Sui e a Near. Né, a Aptos falando que ela fechou uma parceria com a Google, né, no meio dessa tempestade toda e muita gente otimista com a Aptos. Qual que é a questão aqui? A gente tem algumas criptos que tem uma proposta modular e outras que tem uma proposta monolítica, tá? Não vou explicar os detalhes técnicos disso aqui, até porque é um termo que ainda está sendo melhor definido pelo mercado, mas do lado modular a gente teria Ethereum e Polkadot, por exemplo, e do lado monolítico a gente teria Solana, Near e outras criptos que estão surgindo agora, igual a Aptos, igual a Sui, que foi recentemente investida, mas que ainda não lançou as suas criptos no mercado. Será que alguma dessas monolíticas pode substituir a Solana, né? Como a Aptos, como a Sui, como a Near? A gente ainda vai acompanhar elas, tá? Agora que aconteceu isso no ecossistema da Solana, a gente vai estar olhando mais de perto a infraestrutura dessas criptos para entender se elas podem, de fato, criar algo de novo e ser um substituto para essa tese, talvez alguma delas entrar na carteira. Por enquanto, os receios com relação a elas também continuam e a gente não pretende, né, fazer um investimento rápido assim de timing de mercado só para tentar substituir uma Solana, né? A gente quer entender um pouco melhor quais que vão ser os impactos na infraestrutura delas, então a gente não está comprando nem Aptos, nem Near, nem Sui, né? A Sui ainda não foi lançada no mercado, mas é bem interessante acompanhar, tá? Principalmente agora, para entender quais criptos que podem se sair ali como alternativas à tese da Ethereum, que era a principal justificativa para a gente ter Solana como um investimento, tá?
E aqui, para falar sobre finalmente a BlockFi, né? A BlockFi, ela foi uma das empresas que falou ontem que ela não ia mais pagar os investidores deles, né? Não iam mais pagar os usuários. Então, a gente tem BlockFi e eu vou colocar Nexus aqui também, tá? A Nexo. Pessoal, a gente continua não achando essas empresas seguras, tá? Principalmente nesse cenário. Essas empresas de cripto centralizadas, como eu disse, elas uniram o pior dos dois mundos, o pior da centralização e o pior do mercado cripto. Eles pegavam o dinheiro dos clientes que deixavam lá emprestado para poder pegar juros e, cara, iam fazer qualquer coisa com esse dinheiro, iam investir em Terra Luna, iam investir em um monte de coisa, iam se alavancar no mercado, tá? Então a gente não considera que nem a BlockFi nem a Nexus sejam seguras nesse momento. Para quem não sacou o dinheiro de lá, como a gente avisou nessas nossas últimas lives, ou para quem está chegando agora, né, inclusive, se inscrevam no canal, porque aqui todo dia às 10 da manhã a gente vai fazer essa cobertura para vocês. Tentem continuar sacando, tá? Essa é a nossa recomendação agora, mas não coloquem dinheiro lá dentro. É possível que muitas dessas empresas agora, elas ofereçam um rendimento maior, para tentar pegar a liquidez e pagar a galera que está tentando sair, entendeu? Então eles podem oferecer, olha, não, trava aqui por mais tempo que eu te dou um rendimento maior, coloca dinheiro aqui agora, tá? A nossa recomendação agora é para não usar essas empresas, porque né, elas deixaram bem claro que elas também estão infectadas ali pelo mercado por essa questão da FTX e da Alameda, beleza? Bom, esse aqui foi o último tópico, então, de consequências, né, de tudo que pode cobrar o preço, e no final das contas, volta naquela questão que eu falei. Com essas empresas a mais agora quebrando, mostrando fragilidades, a gente pode ver mais quedas no mercado pela frente, com mais liquidações de empréstimos. Então é por isso que a gente quer deixar todo mundo bem atento com relação a isso. E, de novo, né, se inscrevam aí no desafio, na lista de espera da Mercúrios Pro, que vai estar nos comentários e na descrição para vocês entenderem, né, como que é a nossa lógica dinâmica de investimentos agora, porque a gente não quer acertar o tempo certo, a gente quer acertar as criptos certas, na proporção certa na nossa carteira, tá? É isso que a gente está se focando para poder estudar dia e noite agora aqui na Mercúrios. É isso aí, só fechar aqui com um comentário da Flavinha, né? Vocês são demais, Mercúrios. Flavinha, você que é demais por estar aqui. Eu sei que é um momento difícil aí que você tá vivendo, né? Com dinheiro aí na FTX, a gente se solidariza aí com todo mundo que tá passando por isso, tá? A gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, assim, a gente não vai medir esforços para isso, trazer sempre a melhor cobertura do que vocês podem fazer. Se a gente tiver qualquer alternativa viável, a gente vai tentar trazer aqui para vocês. E sigam aí o que a Flavinha tá falando, né? Não vou desistir, não, vou aproveitar para estudar de verdade agora, exatamente. Muita gente, quando entra no mercado, é normal você pagar o preço por você ser iniciante, tá? Todo mundo erra no começo, eu errei, né? O Carlos errou, todo mundo aqui já sofreu, mas isso volta, né? Isso volta porque é um momento em que a gente está se preparando para tudo que vai acontecer, né? Até por isso a gente está fazendo também esse desafio sobrevivente lá, que são as 5 aulas gratuitas que a gente vai fazer para vocês com a super produção. Então se inscrevam neles, a gente vai fazer o possível para melhorar aí a qualidade dos investimentos de vocês aí que estão acompanhando a gente, beleza? Pessoal, deixem o like, não desistam, acompanhem o conteúdo e até mais. Hoje tem Casual Crypto. Hoje às 8 da noite vai estar eu, o Orlando, o Danilo e a Nicole para poder falar com você sobre como que o mercado cripto vai funcionar depois que a gente teve essa quebra. Quem a gente acha que vão ser os vencedores, os perdedores, então estejam presentes aqui às 8. Terminando aqui, vocês já vão cair lá, então deixem o like e marquem o lembrete. Boa. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.